Uma boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Eu sou o pastor Luiz e quero convidar você para ficar conosco e ser edificado pela ministração da palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 9 de agosto, são exatamente 22 horas mais 10 minutos e queremos que você participe do nosso programa. O programa é ao vivo e você pode participar da seguinte maneira: pelo telefone 33427096, 33427096. Você pode fazer seu pedido de oração, mandar sua pergunta bíblica, sugerir um tema para estudo, ou via internet, ou via igreja, ou via o programa de TV. Você ainda pode fazer a sua solicitação de oração, que nós, ao final do programa, e nas nossas reuniões também na igreja, ou mesmo em nossas reuniões domésticas, estaremos apresentando sua necessidade ao nosso bom Deus. Além do telefone, você pode participar também pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Eu repito, contato@ministeriodareconciliação.net. Você também pode ainda interagir conosco, aproveitando os estudos, aproveitando as informações, através da nossa rede social, Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje tem como tema comprometimento, o grande impulso para a vida. Eu repito, comprometimento, o grande impulso para a vida. Eu quero alicerçar este tema em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4. 1 Reis 2, 1 a 4. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, para guardar os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Comprometimento, o grande impulso para a vida, é um dos temas que nós vamos, em alguns programas, abordar dentro de uma ideia geral sobre liderança e sobre princípios de administração à luz da palavra de Deus. Eu quero aproveitar este momento para convidar você para ligar para alguém, para sintonizar no nosso programa, tá bem? Você aí reunir a família, esta palavra principalmente para você que precisa liderar dentro de casa, dentro da igreja, no ambiente de trabalho. Vale a pena você acompanhar as orientações que vamos dar, certamente ela vai produzir edificação para a tua vida. Comprometimento, o grande impulso para a vida, é o tema do programa de hoje, e você pode participar pelo 33427096, 33427096. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já já.
O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7h30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Às 22h mais 17 minutos, você segue assistindo Hora da Reconciliação com o Pastor Luiz, e o tema do nosso programa de hoje é comprometimento, o grande impulso para a vida. Queremos, mais uma vez, pedir para que você reúna a família, que você ligue para alguém para sintonizar no nosso programa. Você pode participar fazendo sua pergunta, fazendo seu pedido de oração, 33427096. Vamos então à agenda da nossa igreja. Primeiro eu quero lembrar você sobre o jornal A Voz do Litoral, uma boa oportunidade para você saber notícias da nossa cidade, da nossa região, mas em especial se edificar com a palavra de Deus. Nós temos um espaço e sempre temos um artigo no jornal A Voz do Litoral, ok? Então está aí o tema dessa semana, o desespero do cristão, ok? Citando os casos de Jó e Jeremias, mostrando que crente também pode entrar e passar por momentos de desespero, ainda que ele seja temporário, ok? Então, acesse, ou melhor, procure aí na banca de jornal mais próxima do seu bairro, da sua casa, o jornal A Voz do Litoral. Se você quiser um pouco mais de informação sobre a nossa igreja, eu convido você a entrar no nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Nós vamos colocar aí a página principal, está aí. Nós temos, como todo portal, uma parte dedicada a assuntos ligados a notícias do mundo da religião e também do mundo cristão de maneira geral. Temos um espaço também para todos os programas de TV, os programas anteriores. Temos palavras do pastor Luiz e também do pastor Hélio de Souza semanalmente. Vejam aí a palavra do pastor, pais, sob a influência dos filhos, é a matéria e é a palavra do pastor dessa semana. Nós temos aí uma série de estudos, temos também a nossa declaração de fé, o nosso endereço, nossa agenda de eventos, toda a programação da nossa igreja está aí no nosso portal, tá bem? Tem também a mensagem do pastor Hélio dessa semana, Carta ao Meu Pai. Vale a pena você conferir, é uma matéria relacionada aos Dias dos Pais. Então, www.ministeriodareconciliação.net é então o nosso portal na internet. Quero falar ainda para você sobre o nosso seminário teológico. As aulas começaram na última segunda-feira, dia 6, mas você ainda pode se matricular, pode ainda vir assistir uma aula gratuita e conhecer um pouquinho mais
no nosso seminário. Vou colocar a grade das matérias para você, então, ter informação. Nosso seminário sempre segunda e sexta-feira, das 19h45 até as 22 horas. Temos 2 aulas na segunda-feira, doutrina sistemática, soteriologia, paracletologia, e a segunda aula, liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Esta matéria você pode fazer isoladamente, se você quiser, como se fosse um curso de liderança. Nós temos um valor diferenciado para isso e você também pode ter o certificado no final do ano, especificamente de liderança, fazendo apenas essa matéria, se você quiser. Na sexta-feira, nós temos religiões mundiais, seitas e heresias. Vamos estar abordando pós-modernismo e modismos teológicos. É a matéria que dá a ênfase de especialização do nosso curso, que é teologia com ênfase em apologética. E nós estamos iniciando também nesse semestre, na segunda aula de sexta-feira, introdução à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Se você quer estudar a palavra de Deus com profundidade, com compromisso realmente com a verdade, com uma linha doutrinária realmente compromissada com a verdade, venha estudar a palavra de Deus conosco. O nosso curso é interdenominacional, não importa a tua denominação, não importa inclusive a tua religião, você pode vir fazer o seminário conosco. Como que eu faço, pastor? A melhor forma é, venha para uma aula sem compromisso. Por exemplo, na próxima sexta-feira ou na próxima segunda-feira, você assiste a aula, conversa com a gente no intervalo, conversa com a nossa secretária e aí pega mais informação e faz a sua matrícula, faz sua inscrição. Caso você não queira, não tem problema nenhum. Então, a melhor forma para você, sem dúvida, vir assistir uma aula gratuitamente conosco, será um prazer te receber, tá bom? Vamos adorar a Deus, então? Vamos assistir o belo clipe de Aline Barros, a bela canção Recomeçar, eu volto em seguida. Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em
necessito de Ti, Senhor. Faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar. Senhor, agora, meu Senhor, vem restaurar. Preciso da Tua mão. Oh, vem, Senhor. Me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem Você segue assistindo Hora da Reconciliação e nós vamos agora então à ministração da Palavra de Deus. Comprometimento, o grande impulso para a vida, baseado em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu gosto muito de usar a expressão envolvido e comprometido para explicar a dimensão da palavra comprometimento. Vou explicar assim. Você sabe qual a diferença entre a galinha e o suíno na farofa? A galinha está envolvida. Ela oferece o ovo para a farofa. Depois de muito esforço, ela bota o ovo e logo em seguida, ao recuperar-se do seu esforço natural, ela está pronta para uma nova tarefa. A tarefa de colocar um novo ovo. O suíno, o porco, ele está comprometido com a farofa. Ele oferece o bacon ou o toucinho, mas para isso ele precisa morrer, para então termos o toucinho para a farofa. Observem, ambos fazem força, ambos fazem barulho, se doam. A doação de cada um, porém, é bem diferente. Quando você está envolvido em algo semelhante à galinha, sua doação está limitada à sua preservação pessoal. Quando você está comprometido, sua doação inclui até determinados comprometimentos pessoais. Ou seja, meus prejuízos particulares são menos importantes do que o meu desejo de contribuição. O texto que lemos de 1 Reis 2, você pode observar algumas coisas interessantes. Primeiro, o comprometimento exige coragem. Versículos 1 e 2 de 1 Reis 2, a Bíblia nos fala que Salomão recebeu ordens de seu pai, no sentido de que para governar ele precisava de coragem. Davi diz inclusive para Salomão assim, seja homem, seja homem. Por quê? Porque para efetivamente se comprometer com algo, é preciso coragem. Ninguém se compromete se não tiver coragem, porque o comprometimento, ele de alguma forma traz prejuízos à nossa tendência natural de buscarmos a nossa preservação. Segundo, o comprometimento exige fidelidade de propósito. Versículo 3 de 1 Reis 2, a Bíblia diz que só pode se comprometer aquele que é fiel a determinados propósitos. Quando eu tenho efetivamente uma meta, quando eu tenho efetivamente um propósito, eu só posso realmente mostrar comprometimento. Eu só posso ir além da minha própria capacidade de tentar me preservar quando eu tenho uma fidelidade com o propósito, e a fidelidade com o propósito é maior do que o meu compromisso comigo mesmo. Terceiro lugar, a coragem, somada à fidelidade de propósito, gera um comprometimento, e este garante impulso necessário para alcançar resultados duradouros. Vejam a palavra de Davi a Salomão. A palavra de Davi a Salomão diz, olha, se você estiver comprometido, se vocês tiverem coragem, se vocês estiverem firmes no propósito, e se vocês se comprometerem a ponto
de estar comprometido com a palavra de Deus e com Deus, nunca faltará sucessor no reino de Israel. Nunca faltará governante para Israel. Ou seja, resultados duradouros. Muitas das vezes nós não alcançamos resultados duradouros na vida. Eu disse resultados duradouros, porque nós não nos comprometemos com o propósito das coisas. Nós não nos comprometemos, não somos fiéis com aquele propósito inicial. Nós somos muito imediatistas. O imediatista que quer ver resultado rápido, que não paga o preço das coisas, ele não consegue gerar resultados duradouros. Ele apenas tem satisfação de resultados temporários. Eu gosto muito de uma expressão de Peter Drucker, que para mim é o papa da administração moderna. Ele diz assim: se você não consegue suportar calor, cai fora da cozinha. Sai fora da cozinha. Eu vou repetir. Se você não consegue suportar calor, saia da cozinha. Eu digo mais do que isso. Eu digo assim: se você não consegue produzir calor, saia da cozinha. No espaço de trabalho, nosso espaço de trabalho precisa de calor. Mas há calor que faz mal para a pessoa que lá está. Ora, se o calor te faz mal, é melhor tu deixar o ambiente laboral, o ambiente de trabalho. O comprometimento cria um impulso onde os obstáculos parecem pequenos e os problemas parecem temporários. O calor representa exatamente isso: obstáculos e problemas. Com impulso suficiente, quase todo tipo de mudança é possível. E eu estou falando aqui do impulso do comprometimento. Quando não há comprometimento, o calor, as dificuldades ou os obstáculos fazem que a gente desista de nosso propósito. E isso é a razão para a falta de coragem e determinação na direção proposta. Voltar atrás com medo do calor, ou seja, quando vemos as coisas difíceis, quando aquilo começa a produzir uma certa pressão. Você já cozinhou num dia quente? Você já esteve à beira de um fogão de lenha, sobre um sol de 40 graus, de 39 graus, 40 graus, ou no nosso caso de 37, 36, 35 graus? Você já cozinhou nesse cenário? Não é fácil. Muitas pessoas poderiam até desistir. A vida, de alguma forma, é assim. Seja dentro da nossa família, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos, seja também no nosso ambiente de trabalho, seja dentro da nossa igreja. Às vezes tem pressão, às vezes existe calor. Ora, se você não suporta calor, saia da cozinha. Eu não posso me propor a trabalhar, eu não posso me propor a participar de um projeto, eu não posso dizer que faço parte de um propósito, que eu quero trabalhar por um propósito comum de um grupo, se eu tenho problemas com o calor, e o calor me faz mal. Eu repito, se o calor te faz mal, sai da cozinha. Ou se você não consegue gerar calor, você precisa sair do ambiente laboral, do ambiente de trabalho. Ou seja, se você não aguenta pressão, é melhor você nem viver, porque a vida de hoje, ela é resultado daqueles que mais têm habilidade para lidar com o calor ou com a pressão. Se você quer vencer na vida, é preciso muito mais do que envolvimento. Há pessoas assim, elas querem como a galinha, chegarem, fazer sua força, fazer seu barulho, colocar o seu ovo e continuar a vida. A vida de hoje exige muito mais do que isso. E se você não aprendeu isso, é uma pena, porque você vai passar toda a tua trajetória de vida sem acrescentar nada, sem produzir nada, sem deixar nada, sem ver resultado algum. Vencer na vida é preciso muito mais do que envolvimento. É preciso comprometimento. E para nós cristãos, para nós vencermos na nossa caminhada espiritual, é preciso comprometimento com Deus.
É preciso comprometimento com a sua palavra. É preciso comprometimento com a sua família. Se você quer realmente vencer na vida, você precisa se comprometer com a sua formação. Você precisa se comprometer com o teu plano de carreira. Você precisa se comprometer com os teus desafios e com os teus propósitos. Eu repito, se você não consegue suportar calor, saia da cozinha. Ou seja, se você não consegue suportar pressão, diga, eu estou incapaz para o trabalho. Porque não importa, empresa A, empresa B ou empresa C, todas produzirão calor e pressão. Não importa, casamento A, casamento B ou casamento C, todos os casamentos nos dias atuais produzem calor, produzem dificuldades. Igreja, a mesma coisa. E vida com Deus também. Ninguém que pensa que está em Cristo vai sentar ou deitar numa rede e ficar esperando a sombra bater a lá Jonas, que isso não é verdade. Todos nós enfrentaremos grandes desafios na vida. Eu repito, se você não consegue suportar calor, saia da cozinha. Comprometimento. Só com comprometimento eu realmente tenho um impulso para viver a vida atual. E para isso eu preciso ter coragem, eu preciso efetivamente ter fidelidade no propósito e eu preciso efetivamente estar comprometido em produzir resultados duradouros. São exatamente 22 horas mais 37 minutos. Você assiste Hora da Reconciliação com o Pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo e eu quero convidar você para ligar para nós no 3342-7096. 3342-7096. Pode ainda mandar o teu e-mail para nós. Faça assim que nem o irmão Euclides Neto, via e-mail, ele nos mandou um pedido de oração. Faça que nem o nosso amado irmão. É contato@ministériodareconciliação.net. contato@ministériodareconciliação.net. Ou você ainda pode interagir conosco através da nossa rede social, Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Vamos ao apoio cultural, voltamos já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Você segue assistindo Hora da Reconciliação com o Pastor Luiz. São exatamente 22 horas mais 40 minutos. E você pode ligar para nós. Acho que o telefone está bem devagar hoje, hein? Vamos lá? 33427096. Faça seu pedido de oração. Mande sua pergunta bíblica. Você pode sugerir também um tema de estudo para nós, tá bom? 33427096. Ou ainda pelo e-mail, contato@ministériodareconciliação.net, ou ainda pela rede social Facebook,
em nome de Luiz Carlos Aparicio. Muito bem, vamos então à agenda da nossa igreja ainda. Primeiro quero convidar você e dividir com você a nossa programação de domingo. 9 da manhã, nós temos evangelismo pessoal na nossa igreja. Você pode estar na nossa igreja às 9 da manhã. Nossos irmãos se reúnem, oram rapidamente, dão algumas orientações e vocês saem para a rua para evangelizar. Se você gosta de evangelizar, mesmo não sendo da nossa igreja, nós não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Se você quiser estar lá, com certeza o nosso irmão presbítero José do Carmo, que é o coordenador de evangelismo, estará te orientando para você estar evangelizando junto conosco. 18 horas do domingo, nós temos escola bíblica dominical, 18 horas de domingo, ok? Nós temos aprendido alguns temas muito interessantes nesse trimestre. Vamos colocar aí até a lição para você dar uma acompanhadinha. Olha, essa é a lição que nós estamos utilizando, a lição da CPAD. E a lição agora de domingo, dia 12 de agosto, Dia dos Pais, é a divisão espiritual no lar. Olha só que assunto importantíssimo. Quando existem pessoas dentro da tua casa que não são crentes e que você, esposa ou marido, não é, ou você, marido e a esposa, não é, ou você, filho e os pais não são, ou você, pais, vocês, os pais, que não têm filhos que não são crentes ainda ou evangélicos. Como se faz isso quando há uma divisão espiritual dentro do lar? Vale a pena você conferir domingo, 18 horas, na nossa escola bíblica dominical. 19 horas e 30 minutos, o nosso culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Na próxima quarta-feira, o pastor Luiz vai estar dando um resumo da lição bíblica, da lição 1 até a lição 7, que é a lição deste domingo. Então, na quarta-feira, vou falar sobre a lição No Mundo Tereis Aflições, a enfermidade na vida do crente, a morte para o verdadeiro cristão, superando os traumas da violência social, as aflições da viuvez, a despensa vazia e a divisão espiritual do lar, no lar. Um resumo dessas 7 aulas, na quarta-feira próxima, às 20 horas, na nossa igreja. Venha tirar um tempo de oração conosco, cantar um hino da harpa cristã e depois ser edificado com a palavra de Deus. Muito bem. Vamos então adorar ainda a Deus. Vamos, neste momento, com a comunidade de Jerusalém, ouvir o belo hino Eu Confiarei, Eu Volto Já Já. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei
Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação com o pastor Luiz. São exatamente 22 horas mais 47 minutos. E você pode ligar e participar pelo 3342-7096. Eu repito, 3342-7096, tá bom? Faça sua pergunta bíblica, encaminhe seu pedido de oração. Nós estaremos orando não só no final do programa, mas também nas reuniões de oração em nossa igreja e também no particular, tá bom? Irmão André, do Ministério do Belém, nos faz uma pergunta bíblica, ok? Obrigado, amado, pela sua participação. Irmão José do Carmo também parabeniza pelo programa e pede oração por sua casa. Ok. Vamos então responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Primeira pergunta do programa de hoje. Pastor, o senhor poderia dar um exemplo bíblico desse tal comprometimento no Novo Testamento? Com certeza. Posso dar um, poderia dar mais. Eu quero dar o primeiro evidente da história da igreja. Quem foi? Estevão. Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 até o versículo 60, você vai ver a morte de Estevão. A morte de Estevão. Observem só. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado, com essas palavras. E então adormeceu. Observem só. Novo Testamento, igreja primitiva, um crente que alaça um hino na farofa, ok? Deu sua própria vida pelo Evangelho. Ou sua vida foi ceifada por causa do Evangelho. Melhor esta colocação. Então, queridos, está aqui um exemplo de que muitos de nós cristãos de hoje queremos sombra e água fresca. Nós queremos falar de bênçãos, quando o tempo exige que nós falemos, que nós anunciemos que existe muita coisa fora do lugar. E quando existe coisas fora do lugar, o juízo de Deus é muito oportuno. Então, que nós possamos nos alertar com relação a isso. Então, está aí o exemplo de Estevão. Segunda pergunta. Pastor, qual o destino do povo do milênio? Eles estarão no céu ou estarão na terra? Ok? Vamos então lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Observem a palavra. Marcharam então pela superfície da terra. Ok? Muito bem. Como ainda existirá natureza pecaminosa durante o milênio, também existirá no milênio nascimento, também existirá no milênio morte, também podemos afirmar que haverá no milênio pessoas vivas na terra, haverá mortos em Cristo, que estarão indo para o céu, e haverá também mortos sem Cristo que irá para o inferno. Então, qual a realidade do milênio?
A realidade do milênio é: quem estiver vivo, permanece na terra. Quem morrer em Cristo, vai para o céu. Quem morrer sem Cristo, vai para o inferno. Por isso que quando você abre Apocalipse 22, você vai ver novo céu e nova terra. Novo céu para todos aqueles que morreram em Cristo, ok? E nova terra para todos aqueles que não morreram em Cristo, mas que viviam a vida terrena, a vida sobre a terra. É lógico que numa nova realidade, numa nova dimensão, que eu prefiro me calar como que vai ser, porque a Bíblia também é limitada nessa informação, e eu prefiro acompanhar como um bom teólogo aquilo que os grandes teólogos afirmam, que aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não afirmo com certeza. Então, qual a realidade do milênio ou pós-milênio? Existirá tanto a possibilidade do céu, como também do inferno. Quem morreu em Cristo para o céu, quem morreu sem Cristo para o inferno, e quem vive, ok, viverá, é lógico, sobre Cristo, e então participará da nova terra, ok, aonde habita a justiça, citada em Apocalipse 22, ok? Terceira e última pergunta de hoje. É pecado dizer que adoramos algo como comida, ou um objeto, ou outra coisa semelhante? Muito bem. Eu quero utilizar o texto de Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9, que diz assim: E eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou essas coisas, e fiz isso para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Muito bem. Essa expressão, adoro, que tanto está sendo usada nos dias atuais, eu repito, adoro, é muito mais uma expressão para dizer que gosta muito de uma coisa. Eu não vejo assim tanto erro em falar isso. Que prato maravilhoso, eu adoro. Olha, a Bíblia condena a atitude, ou a palavra que direciona para a prostração, para a veneração, e isso com um estímulo espiritual a uma divindade. Quando João aqui se dispôs a se prostrar diante do anjo, ele entendia que aquilo ali era uma divindade, que ali havia a apresentação talvez do próprio Deus. E o anjo diz: ó, não sou Deus, eu sou anjo, eu sou conservo teu, eu estou aqui para servir, então adore apenas a Deus. Então observem, às vezes a gente exagera, cobrando das pessoas um linguajar que muito mais às vezes reflete o nosso sentimento de confissão positiva, ou de palavra positiva, ou de que palavras têm poder. Eu dizer: você gosta de nhoque? Aí alguém dirá: adoro este prato. Calma, irmãos, não é por aí. Olha, existe tanta coisa séria e errada no Evangelho, mas não é isso que vai roubar a nossa consciência de que adoração é a Deus e não a outra coisa. Eu realmente comprometo quando eu olho uma imagem como uma entidade, quando eu olho uma pessoa como uma entidade espiritual, uma divindade, e aí sim eu entro num cenário de criar um outro Deus, no politeísmo, na idolatria, no sincretismo religioso, e aí sim eu firo o princípio bíblico. Caso contrário, irmão, viva, brinque, e vamos em frente, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. São exatamente 22 horas, 55 minutos, nós estamos chegando ao final de nossa programação. Mande sua pergunta ou seu pedido de oração rapidinho pelo 33-427096. Eu hoje falei sobre comprometimento, um impulso para a vida. Disse que sem comprometimento não dá para chegar muito longe, não dá para ter resultados duradouros. Eu dei essa palavra para incentivar você a fazer a nossa matéria de liderança na igreja, toda segunda-feira às 9 da noite. Vem na nossa igreja segunda-feira, 9 da noite,
e participe dessa aula, se inscreva, se você não pode fazer o seminário todo, e participe da matéria como se fosse um curso de liderança. Eu te dou no final do ano o certificado de liderança para você, vai ajudar você na tua empresa, na tua carreira profissional, nos teus negócios, na tua igreja e também vai te ajudar em casa, tá bom? Fica aqui o meu convite para você. Eu quero agradecer a ligação do irmão Euclides Neto, estaremos orando por ele, o irmão José do Carmo, o irmão André, a irmã Valda, que também pede oração por sua família, por sua irmã inclusive, que está com depressão, seu esposo, pela Bia, pelo Pedro. Também o Dr. Walter Suman, que manda um abraço, o pastor está feliz por estar assistindo o programa e os louvores. Graças a Deus, amado, um abraço para ti também, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Vamos orar então? Vamos agradecer ao nosso bom Deus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de chegarmos, Senhor, e utilizarmos este veículo de comunicação para levar a Tua palavra. Tu sabes que hoje tivemos o desejo de fazer uma série de programas que possam, de alguma forma, dar uma cutucada, uma mexida naqueles que pensam que podem conquistar na sua acomodação, ou outros que acreditam que já conquistaram tudo e por isso podem permanecer acomodados agora. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos a fazer uma leitura adequada do modelo de vida atual, dos obstáculos, das dificuldades, dos desafios da vida contemporânea, da vida moderna, e possamos assim, com comprometimento, criar um impulso, Senhor, para irmos em direção a resultados duradouros. Faz isso para a glória do Teu santo nome. Abençoa meu irmão, a minha irmã, Senhor. Eu oro por esses pedidos de oração, eu oro pelos meus telespectadores, em especial por esses que participam. Eu oro, Senhor, pela minha equipe de trabalho aqui. Eu oro, Senhor, pela Igreja da Reconciliação. Oro por toda a Tua igreja na face da terra. Oro pela nossa terra, pelas nossas autoridades. Oro, Senhor, pelo nosso município, por toda a Baixada Santista, para que tenhamos uma vida de paz, uma vida sossegada, possamos ir e vir e exercermos o nosso direito de anunciarmos a Tua verdade, porque ela produz a verdadeira liberdade. É a nossa oração, Senhor. É também o nosso agradecimento, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero te fazer um convite bem de pertinho, Eu chamo a tua atenção. No próximo domingo, eu estarei na igreja pregando a palavra de Deus e falando sobre os redemoinhos da vida, como eles acontecem, como enfrentá-los, e o que Deus pode, e a sua palavra pode nos falar e nos orientar sobre este assunto. Se você tem vivido prejuízos sérios na tua vida, semelhantes a redemoinhos, e você tem visto todo aquele barulho produzido por este vento, e isso tem te produzido uma rede, produzido um embaraço, eu quero ministrar a palavra de Deus para você e orar por você. Domingo, 19h30, no Ministério da Reconciliação. Eu espero você, espero todos os meus amigos, todos os meus irmãos. É um convite para todo o nosso público. Certamente Deus irá falar com você e você vai encontrar um caminho de saída no meio desta situação, ok? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, nós vamos ficando por aqui. Se Deus assim nos permitir, semana que vem nós estamos de volta. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.